A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai te auxiliar para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana, que tem como título Coragem para Vencer Gigantes. É a lição de número 8, né? Já estamos caminhando para o final desse trimestre abençoado que tem feito, que a gente estude um pouco mais sobre como Deus nos faz fortes, corajosos, com exemplos de pessoas da Bíblia, de heróis e heroínas da Bíblia que nos fazem pensar o quanto Deus tem nos ajudado e também pode nos ajudar também. Qual é o objetivo da lição de hoje? É que os alunos entendam que quando Deus está ao nosso lado, podemos vencer qualquer gigante. E qual é o ponto central? Que com Deus, os fracos são fortalecidos e os pequenos podem realizar grandes coisas. Então, esse é o ponto principal, mas eu gosto sempre de deixar claro para vocês que isso aqui é um ponto geral da lição da CPAD. Porém, você conhece os seus alunos. Então, se você percebe que tem atividades, que tem coisas, que tem dinâmicas que precisam ser tratadas com eles, princípios na sua sala, aproveite cada lição para fazer isso. Você tem uma hora e meia para poder tratar todos os assuntos daquela lição, pode ser extraídos para ensinar as crianças naquele dia, tá bom? Então vamos lá. Hoje, essa lição, quando a gente fala de gigantes, de vencer, associamos automaticamente a história de Davi. A história de Davi é uma história muito conhecida. As crianças já devem ter ouvido ela em vários lugares. Então, sempre que tem uma lição que as crianças já conhecem, é preciso que você possa explorar um pouco mais outras ideias do texto, para que aquilo ali não possa ficar monótono. Então, se você já deu uma lição, por acaso, de Davi para essa criança, ou se você já sabe que ela já sabe em todo o contexto, então você pode mudar as dinâmicas de apresentar, para que ele não possa ficar tão repetitivo, tá bom? Então vejam lá, se hoje a lição é sobre Davi, eu trouxe para vocês aqui a ideia de fazer um dado. Um dado, aqui tá só de papel mesmo, normal, na impressão, porém, você pode imprimir de papel mais grossinho, pode imprimir aqui e colocar em cima de um papelão para ficar mais grosso. Papelão talvez seja mais difícil de cortar, mas se você não tiver dificuldade, ok. Você pode fazer em um papel mais durável, né? Porque isso aqui, para as crianças jogarem, não vai funcionar desse jeitinho aqui. Mas como a ideia aqui é só mostrar para vocês, então veja bem. Tá aqui o título, ó. Coragem para Vencer Gigantes. É o título da lição, mas se você guardar esse dadinho direitinho aí na sua sala, na sua casa, você vai poder usar em diversas vezes, né, esse mesmo título, porque não vai atrapalhar em nada, já dá para entender a história. Então, cada face do dado, né, tá aqui, é uma parte da história. Então, você vai ter que ver aqui, ó, a primeira parte, que é quando mostra Davi com as ovelhas, tocando a harpa, lá na casa do seu pai. Então, você começa a contar a história virando o dado, certo? Você pode pedir para a criança jogar depois, mas inicialmente você tem que mostrar todas as faces do dado, mostrando na ordem cronológica, né? Na ordem que a história aconteceu. Então tá aqui, ó, Davi no início, você vai contar essa parte. Aqui você já pode explorar elementos novos da história, porque todos já sabem que Davi era pastor de ovelhas, porque ele cuidava das ovelhas do seu pai, já sabe que ele tocava a harpa, mas você pode trazer mais informações sobre a harpa, você pode construir uma arca e trazer de papel, de feltro e mostrar. Você pode trazer, se você tiver um violão, se você souber tocar, se não, você pode mostrar como se fosse uma música ali para entender uma coisa acústica na sala. Então você precisa explorar elementos novos da lição, porque é uma lição já bem conhecida. Também pode falar sobre a questão da ovelha, do que a ovelha representa na Bíblia, de como Davi cuidava das ovelhas e de como esse momento aqui de preparação dele com as ovelhas e louvando os salmos e cantando é que fez com que ele depois enfrentasse os gigantes. Então, cada face aqui você vai mostrando e você vai contando a história. Aí aqui, ó, a segunda face já é o encontro de Davi com Saul. Então, nessa parte aqui, você vai perceber a imponência de Saul, você vai perceber que, comparado a Saul, Davi era muito pequeno, que Davi foi lá porque ele foi levar comida para os irmãos que estavam lá na guerra. Então, você já aproveita essa face aqui para dar essa introdução antes da batalha, para contar sobre os inimigos filisteus, fala um pouco mais sobre os filisteus. Se você quiser, você pode fazer uma pesquisa, colocar um mapa, mostrar que os filisteus eles eram vizinhos do povo de Israel, e você vai falando isso aí para trazer elementos novos. Crianças de 7 a 8 anos têm plena capacidade de aprender coisas mais profundas da Bíblia, mesmo com histórias já conhecidas. Então tá aqui, ó,
Aí você vai falar, você pode falar um pouco de Saul, que Saul foi o primeiro rei de Israel. Você pode falar que Saul era muito alto. Na época lá, ele era muito alto, muito forte, muito bonito. E isso foi um dos destaques para que ele fosse escolhido como primeiro rei. Porém, comparado a Davi, ó, Davi era muito pequeno, então você pode fazer essa comparação dos dois reis, já nessa face aqui. Aí depois, ó, você vai mostrar aqui que depois Saul ofereceu a ele a espada dele, ofereceu a armadura, ofereceu tudo que ele tinha, porém, não era com aquilo que Deus queria usar. E você já vai dizer aqui nessa parte que Deus nem sempre usa e faz como a gente quer. Então você já vai aqui, ó, aproveitando essa face aqui. Depois tem a face que Davi vai até o gigante Golias. E você percebe que nessa face aqui a diferença de tamanho é muito grande. Que é justamente para mostrar o quanto Golias era proporcionalmente maior do que Davi. E ele está com uma funda. Você aqui já tem que ter feito a introdução sobre que ele já pegou as 5 pedrinhas no rio. Então você já contando aqui os elementos. E que o gigante menosprezou, diminuiu, fez chacota de Davi, porque ele estava lá com pedra, com pau. Então ele achou que ele estava vindo ali só para brincar, ele não entendeu a gravidade daquela situação. Mas, embora quem estava não entendendo a gravidade da situação era Golias, porque Davi estava lá em nome do Senhor. Então você vai contando aqui, ó, toda a história. Aqui já é a queda, a pedra onde acertou, já tem toda a história. Você demonstra a diferença, olha. Davi aqui está com uma percata, o gigante Golias está com armadura. Você pode trazer elementos do que significa armadura. Então, gente, aproveita cada história para explorar muito sobre a lição. E aqui, então aqui você vai ver aqui ó, que todas as faces vão sendo contadas, toda a história de Davi. E aqui está o dado para contar a história. Você tem a opção de pegar uma fita durex e passar por cima depois que você fizer toda a atividade, porque vai aparecer uma plastificação para que isso possa ficar mais durável, caso você não vá colocar em um material tão forte, tá bom? Então, depois que você contar essa história, eu queria propor para você fazer esse grande gigante. Aqui tá só a cabeça dele, né? Olha, muito grande. Então, aqui é a cabeça do gigante. São elementos simples, ó. Aqui é tudo de EVA, né? Aí tem os olhinhos aqui, a boca tá aberta. E aí, qual é a proposta? Você sabe que o gigante Golias era muito grande, né? Tinha mais de 3 metros de altura. Então, se você conseguir, se tiver espaço aí na sua sala, você pode montar uma pilha de caixas e colocar a cabeça só em cima, para que as crianças entendam como ele era alto. Pode até que as crianças tirarem foto ao final do lado, para mostrar o quanto o gigante Golias era alto. Caso você não consiga fazer uma pilha, ok, cola papéis, pinta de marrom, pinta de alguma coisa para mostrar assim, que o corpo dele era muito grande. Bota na parede mesmo. Ah, não, tia, não tenho possibilidade. Ok, só pega essa cabecinha e coloca no lugar alto. Constante que não fique baixinho, porque a ideia é que eles observem e vejam que gigante Golias era grande mesmo, tá bom? Então, por que a proposta de fazer essa cabecinha aqui do gigante? Porque tá aí no PDF, você já sabe que tá tudo certo agora, né? Tá sempre no link da descrição o PDF. Resolveu, graças a Deus. Então, olha, tá aí essa página. Essa página aqui tem dinâmica para o final da aula. E o nome dessa dinâmica é a Funda de Davi. Se você puder construir uma funda de EVA, de papelão, ou pegar uma bolsinha para colocar as bolinhas dentro para representar as pedras. Caso não, você pode somente ter as bolas lá. Não tem aquelas bolas de piscina de bolinha? Pode ser. Também pode ser que você pegue papel, amasse, pinta de marrom para parecer pedra. Também é possível. Constante que cada criança vai ter a oportunidade de mostrar que com aquelas pedras eles podem alcançar o gigante. Você sabe que lá a história ele foi alcançado na testa, mas aqui ficaria muito ruim e muito difícil, então a gente preferiu deixar aqui aberto, como se fosse a boca, tá? Mas a ideia é que as crianças, elas organizem uma fila e elas vão segurar aquelas pedras e elas vão jogar dentro para acertar aqui, certo? Qual é a proposta? É que você, ao formar essa fila, dê a oportunidade que cada criança jogue 5 vezes. Por que 5 vezes? Porque foram 5 pedras que Davi pegou no ribeiro. Então, elas têm 5 chances para acertar uma vez. É claro que Davi foi de primeira, porque ele não estava com sua própria força, ele estava com a força do Senhor. Mas a ideia ali é acertar o Golias, né? E explicar que essas pedras são como se fosse a nossa fé em Deus lançadas para atingir o gigante. Então, cada vez que elas forem jogando, vai lá, você consegue, tenha fé. Então, você aproveita essa brincadeira ao final da aula, essa dinâmica, para fixar um pouco mais o conteúdo e fazer as crianças aprenderem sobre a história do gigante Golias. Eu espero, querida, que essa aula tenha agradado, que tenha sido útil, para que possa ser proveitoso para influenciar e ajudar um pouco mais
a tua aula da escola dominical desta semana, tá bom? Se você gostou, eu peço que você compartilhe, comente, para que isso possa fortalecer um pouco mais o canal da nossa igreja, Assembleia de Deus. Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.